Deus podia fazer tudo lá de cima, sem a encarnação. Ele tem todo o poder. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele teve que se encarnar para poder entrar no nosso problema. Um Deus distante não vai resolver a nossa angústia. E Jesus está chegando em Jerusalém e vai direto para Betesda. E chega lá, há uma multidão. Os comentaristas contam que em cada alpendre haviam 5 alpendres. E esses alpendres eram relativamente grandes, maiores do que esse templo. Havia bastante gente deitada em pé, esperando o movimento das águas. A água movia quando movia, o primeiro que chegasse. Ninguém sabe qual era o fenômeno, ninguém explica. Alguns, como Matthew Henry, acham que porque o Messias estava na terra, todos os movimentos da terra estavam apontando para ele. Estavam dizendo: olha, há Salvador na terra, habemos Salvatore. Não habemos Papa, mas temos um Salvador aqui conosco. A natureza, os demônios estavam todos enfurecidos. Nunca vi tanto demônio na Bíblia como na presença de Jesus aqui na terra. Demônio para tudo quanto era canto. Você repara que o Velho Testamento fala pouco de demônio, mas o Novo Testamento, os evangelhos, é assim pululando. Espíritos de vários tipos. Olha, chegou na terra, temos que fazer serviço, temos que dar serviço. E Jesus olha no meio daquela multidão, num daqueles alpendres, um homem que está ali há 38 anos. Compaixão é o que faz uma pessoa sentir dor quando o outro é ferido. Compadecer é padecer junto ao que padece. Complacência é apatia diante da autossatisfação. O médico ferido é o que se compadece com misericórdia, com clemência, com misericórdia. Eu vou fazer um pequeno hiato. Você conhece a história do seu irmão que está do lado, ou do outro, ou do outro? Você conhece a história dele? Você sabe qual é o background dessa pessoa? Você sabe o que está por trás dessa história? Nós julgamos muito as pessoas pelas aparências, mas nós não sabemos dos traumas, das rejeições, dos desprezos, do que está na vida daquela pessoa. Nós não olhamos isto. Nós olhamos o comportamento, e o comportamento muitas vezes reflete a dor da alma. Jesus conhece, ele vai fundo, ele não rejeita ninguém, porque ele vai além da conduta, ele vai atrás dos sinais, das dores que estão na alma daquela pessoa. Ele vai lá no ventre da mãe, ele vai lá na 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e vai quebrar toda a maldição da lei. Meu Deus, que Deus é este que se importa com o paralítico, que ao invés de chegar em Jerusalém e ir para a casa de Herodes, vai para um hospital. Fazer o quê? Conhecer a história de um homem que está marcada pelo pecado, e ele chega ali para enxergar aquele paralítico. Foi Jesus quem viu o paralítico entrevado na sua cama. 38 anos que ele estava ali, e Jesus o viu em meio à multidão, mas ele não via Jesus como Messias, como médico ferido, curando as enfermidades de sua alma. Ele estava cego, como cego estão todos aqueles que não veem a graça plena de Deus. Ele deixou o céu por sua causa e por minha causa. Ele deixou o céu por causa daquele paralítico de Betesda. Os seus olhos estão focados em cima de você, meu irmão, da sua doença, da minha doença. Ele não nos vê como multidão, ele nos vê como pessoa. O que eu lamento profundamente é que eu não tenho esse sentimento. Eu vejo mais a organização do que o organismo. Jesus via gente, se compadecia de gente, tocava em gente.
Este aqui é uma beleza de lugar, é um lugar que Deus tem dado para a gente reunir, mas isso aqui vai passar, isso um dia vai pegar fogo, vai acabar tudo. Mas as pessoas que forem ganhas para o reino de Deus, essas pessoas vão para lá. E estas são as pessoas que Deus ama. Estas são as pessoas que Ele chama de tesouro. Muitas vezes para preocupação com banco, com sistema, nós ferimos gente que Deus ama. Gente que Deus ama. Quando eu vejo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e depois diz assim, não ameis o mundo. Que mundo é esse que Deus ama e que eu não posso amar? O mundo que Deus ama é o mundo imundo das pessoas imundas, mas que Ele ama. Mas Ele não quer que nós amemos o sistema que governa esse mundo. Mas Ele ama as pessoas, se interessa por pessoas. O homem viu a Jesus ou Jesus que viu o homem? Ele não podia ver, gente. E você que é cego, e você que nasceu cego espiritualmente, porque Ele veio buscar os cegos. Espiritualmente nós estávamos mortos, nós não podíamos enxergá-lo. Foi Ele que nos enxergou, foi Ele que nos achou, foi Ele que veio nos buscar, foi Ele que nos viu. E Ele viu você numa esquina, como Ele disse para Natanael, eu te vi debaixo da figueira antes que tu me visses. Eu te vi dentro de Israel, a figueira, e você não podia me ver, mas eu estava te vendo, israelita, que não tem dolo. Mas Ele veio salvar o que não tinha dolo e o que tinha dolo. Porque a salvação não é salvação só do bom pecado, é também do mau pecado, é do bom pecado. Tem pecado bom? Tem. Quando você faz uma bondade para fazer o seu ego crescer, isso é um pecado bom, mas é pecado. Quando eu faço, é pecado. Quando eu canto um hino para me aparecer, como diz o amigo, para me aparecer, isto é pecado. E assim por diante. Jesus viu, Jesus vê você e eu nas nossas dores mais profundas e se compadece. Ali estava Jesus olhando e se compadecendo. E compadecendo dos feridos, dos sofridos, como você e eu. Lembre-se que Jesus não é ladrão. O ladrão usa pé de cabra. Ele entra pela porta. Ele não vai forçar você. Quer ser curado? O nosso personagem deu uma série de respostas. Ele disse, ninguém se importa comigo, eu estou aqui. É sempre assim. Nós criamos os nossos álibis, nós dizemos uma porção de coisa, mas Deus já começou a mexer com gente aqui. Ou levanta, toma o teu leito e anda. Essa é a ordem de Jesus. Jesus tocava nas pessoas, mas nesse Ele não tocou, porque ali era o poder da palavra. E aqui está uma coisa chamada graça. É a graça que acha o desgraçado, é a graça que levanta o desgraçado, é a graça que sustenta o desgraçado, é a graça que faz o desgraçado ser engraçado. Esta é a obra da graça. Querem ser curado? Bem, você sabe, eu sou vítima. Eu fui rejeitado na minha infância. Não estou perguntando, ele não entrou no mérito da questão. Ele disse, levanta, eu quero ser curado. E nem sabe de uma coisa, eu sou de família pobre e sofri muita necessidade e tenho que viver sempre chamando atenção. Quer ser curado? Não, eu sou de uma família que tinha muitos filhos e eu lá no meio, ninguém se importava por mim. Quer ser curado? Cara, para de dar respostas tolas. Levanta, toma o teu leito, anda. Nós queremos fugir da dor, mas a dor é o caminho que vai nos tratar. Tem dor, tem dor. A dor nos sufoca, sufoca, mas é na dor que Deus nos trata. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara, como é que se consola com vara? E o teu cajado me consola. Consolar com cajado, tudo bem, porque quando eu caio dentro do buraco, ele mete a volta do cajado e me tira de dentro. Mas com a vara, com o cacete, consolar com o cacete. Muitas vezes Deus nos consola da dor. Nós precisamos ser curados, meus irmãos. Nós temos uma comunidade doente, nós temos uma sociedade doente,
nós temos uma multidão doente e Jesus está olhando para você agora, especialmente para você, paralítico, que não consegue andar. Não estou dizendo que você não ande fisicamente, você anda, emocionalmente é que você é paralítico. Você não consegue se dirigir ao outro para dar um abraço, um afeto, um toque. Isso é às vezes no casal do lado, mulher, marido e mulher, que apenas se trombam e se usam como se fossem coisas. O povo de Israel saiu lá do Egito, lá de Gósen, lá das margens de Ramsés, e viajou até Cades Barneia, ou Zin, no deserto de Zin. Viajou 2 anos, parou 32 vezes e chegou aqui, nesse local, na beira de Israel. Está aqui Zin, está aqui Cades Barneia, ali está o Golfo de Acabá, dali do outro lado, estava em Israel. Mas tinha Moabe de um lado, tinha os Amonitas do outro, tinha os Amalequitas do outro. Vai lá, manda os espias espiar a terra. 10, de 12 espias, 10, não tem jeito, não tem jeito. Incredulidade, não tem jeito, não tem solução. Os muros são altos, lá tem gigante, as coisas lá são difíceis, não dá pra gente vencer. As dificuldades são tremendas, não tem solução, não dá pra gente resolver essa questão. Caleb e Josué chegam para Moisés e disse: mas nosso Deus é maior. Mas os 10 contaminaram o povo, e o povo acreditou na palavra dos 10 e não dos 2. Como sempre é assim, nós temos uma maldita maioria que chama, mas fulano disseram, mas fulano eram mentirosos, porque eles estavam vendo os problemas e não o Deus dos problemas. Aí Deus disse: pois vocês não vão andar mais, vão ficar paralíticos. 38 anos para andar, para atravessar o Golfo de Acabá, chegar na terra. Ficaram rodeando. Paralítico. 42 são as paragens, 32 em 2 anos, 10 em 38 anos. Que foi que Israel ficou? Paralítico. O que fez a paralisia de Israel? Incredulidade. O que fez aquele paralítico ficar paralítico? Presta atenção. Jesus se encontra com ele no templo. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, queridos irmãos. Aquele cego de nascença, perguntaram para ele: quem pecou, ele ou os pais dele, para que nascesse cego? E Jesus disse: nem ele e nem os pais, para que se cumpra a glória de Deus. Nem todo sofrimento, nem toda doença é consequência de pecado, mas aqui era. E qual era o problema desse homem de ter ficado 38 anos paralítico? Pecado. E qual é o pecado que impede as pessoas de andarem? Incredulidade. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, em Cristo. Quem foi que mandou que o povo passasse e fosse para a terra prometida? Javé Elohim. Quem é Javé Elohim no Velho Testamento? É Jesus. Não crê em Jesus, paralisa, fica paralítico, não anda. Por que Jesus não foi procurar um com 35 anos? Porque 38 anos estava apontando para a sua nação, que havia ficado paralítica no deserto por incredulidade diante da sua palavra. Olha só: porque transgredis a ordem, o mandado do Senhor, isto fará de vocês paralítico. A palavra prosperar no hebraico não vão continuar andando, não vão poder andar, não vão prosperar, vão ficar aí na cama 38 anos, dormindo e acordando, amarrados por uma incredulidade que não lhe permite andar. O entrevado do capítulo 5 de João achava-se paralítico por causa do pecado. O que pode ser pior do que 38 anos de prisão, de cadeia? Só a eternidade na cadeia do inferno, para que não te aconteça coisa pior. Não pode existir mais do que 38 anos o sujeito preso. Preso com preconceito, preso por ressentimentos, presos por amargura, presos por ódio, presos por desprezo. Vão ficar presos, mas podem ser libertos. Agora, meu filho, se você não crê na suficiência de Cristo, que Cristo é aquele que morreu, aquela morte não era dele, de quem era aquela morte,
E você tem que crer nessa morte como sua. Ou então você vai pro tacho. Quem é que diz isso? Quem diz isso são as Escrituras. Quem crê em mim tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Condenado a quê? A prisões eternas. Não estou falando de religião cristã. Estou falando da suficiência de Jesus Cristo. Que naquela cruz, quando ele abriu os seus braços, ele estava nos atraindo para que nós ficássemos nele. Naquela cruz, braços estendidos ficaram pregados para que eu pudesse estar pregado com ele. Agora, queridos, presta atenção. Quem passa pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Você encontra um homem que anda com Deus e um homem que tem uma religião. Qual é a diferença? O que anda com Deus, ele louva. O outro murmura. Como é que forma uma pérola? Como é que se forma uma pérola? É uma peça de grande preço. Como é que ela se forma? Um grãozinho de areia, uma substância penetra ali naquele corpo muito sensível da ostra. E ali na capa que ela tem, aquele nácar começa a produzir uma cobertura. E depois de algum tempo, forma-se uma pérola. O que é a pérola? É uma ferida cicatrizada. É a dor recoberta por uma beleza incalculável. Quer ser curado? Por favor, não fica botando a culpa para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô. Não entre nessa bobagem não, porque você vai ficar refém da sua memória amargurada. Levanta, toma o teu leito e vai embora. Porque a graça completa totalmente o que a lei não pode dar a nós. Tem uma multidão, mas ele está olhando para você, o paralítico. O pior da turma, o pior. Você é o pior, eu sou o pior. Porque eu sou cego, coxo e manco. E paralítico. Os três. Eu não ganhava de nada. Mas ele chega e diz assim: vem, filho, vem cá, levanta, toma o teu leito